Oi, queridos. Vamos fazer agora a correção das atividades, tá? Da última atividade que ficou para vocês. É o livro de atividades, a unidade 4. Eu sugiro que vocês escutem a explicação e pausem o vídeo na hora de passar as respostas, corrigir as respostas, conferir com o que vocês fizeram na apostila de vocês, ok? Então, vamos lá. A primeira questão está na página 23 e diz o seguinte: tem um mapa, né, dos povos que formaram a Grécia. E aí está dizendo assim: com base no mapa e em seus estudos, faça o que se pede. A. Cite os povos considerados formadores da Grécia Antiga. Bom, esses povos a gente tem aí os aqueus, eólios, jônios e dórios, ok? E a questão B está pedindo o seguinte: cite as características geográficas que contribuíram para o desenvolvimento das atividades marítimas da civilização cretense. Olha só, aquela civilização, além da extensa costa, né, litorânea, né, ele tinha portos, né, e as baías naturais, tá? É, então, a gente pode dizer aí que isso é uma das características que contribuiu para esse desenvolvimento, tá? É uma extensa costa, né, litorânea, e esse litoral ele é recortado com portos e baías naturais. É bom lembrar que o solo dessa região, ele era um solo pouco fértil, ok, gente? Bora para a questão 2. Pede o seguinte: qual foi a principal atividade da civilização cretense? Bom, a civilização desenvolveu o quê? Justamente isso que a gente acabou de falar, o comércio marítimo, ok? Terceira questão. Os mitos faziam parte da vida dos gregos antigos. A respeito desse assunto, analise as afirmativas seguintes. 1. O mito do labirinto e do Minotauro simbolizava o poder político e econômico de Creta na região do Mar Egeu. 2. O Minotauro era um touro que se perdeu no labirinto criado pelo rei Minos, de Creta. 3. Os mitos são fatos históricos contados em forma de poemas. 4. Para explicar costumes ou fenômenos da natureza, os mitos são compostos de elementos sobrenaturais, fantásticos. Então vamos lá. De acordo com as afirmativas, assinale a alternativa correta. Vocês vão marcar aí a questão D, tá? Apenas a afirmativa 1 e 4 estão corretas, ok? Vamos lá. Página 24, né? A questão 4 vem com o seguinte enunciado. A respeito da organização dos povos da Grécia Antiga, assinale V para as afirmativas verdadeira e F para as falsas. Vamos lá. Primeira afirmativa diz o seguinte: os cretenses não exerceram grande influência comercial na região do Mar Egeu. Olha só, é uma questão falsa por quê? Porque eles tinham muita influência, né? Eles exerceram essa grande influência. Então, vocês vão marcar essa primeira questão como falsa, ok? Segunda questão, os genos eram pequenas comunidades ligadas por laços de parentesco e lideradas pelo representante mais jovem do grupo. Gente, é uma questão falsa, tá? Terceira questão, a polis grega era politicamente autônoma, mas tinha semelhanças culturais com outras cidades-estados, como o idioma, a religião e os costumes. Aí, ok, vocês vão marcar, é uma questão verdadeira, tá bom? Quarta questão. As grandiosas obras arquitetônicas de Knossos, na ilha de Creta, demonstravam o luxo e a grandeza dessa civilização. É uma questão verdadeira também. E a última, os genos eram pequenas comunidades ligadas por parentesco, que, por causa da necessidade de proteção, uniram-se e formaram as frátrias. Então, vocês vão marcar verdadeiro também, tá? Questão 5. Identifique o nome do conflito que teria ocorrido durante o processo de expansão militar dos gregos aqueus e que foi tema dos poemas Ilíada e citado em Odisseia, ambos atribuídos a Homero. Vamos lá. Qual foi, tá? Qual foi o conflito? Então, vocês vão marcar aí, o conflito foi a Guerra de Troia, tá bom? Questão 6. A respeito da sociedade ateniense, complete as informações do quadro a seguir, tá? Então, vamos lá, os grupos sociais, né?
O primeiro é eupátridas, tá? Eles eram o quê? Proprietários de terra e descendentes dos jônios, tá? Demiurgos, eles eram pequenos agricultores, artesãos e comerciantes, ok? Metecos, eles eram o quê? Eles eram estrangeiros. E os escravizados, que eram prisioneiros de guerra ou devedores, né? Se tornavam escravos, poderiam se tornar escravos por dever a alguém, tá? Vamos seguindo. A questão 7, na página 25, tá? Ela tem dois trechos, né? É o seguinte: leia esses textos sobre a educação dos meninos nas cidades-estados de Atenas e Esparta. E aí, de acordo com os textos que vocês vão ler, você vai falar: quais as diferenças entre a educação dos jovens em Atenas e em Esparta? Bom, a questão da educação, né, gente? O ensinamento, né? As crianças, né, os meninos atenienses, eles estudavam mais pela questão, para saber a questão de capacidade de argumentação e tudo mais, né? Então, eles estudavam em filosofia, artes, teatro e outras coisas. Já em Esparta, os meninos, aos 7 anos, né, eles já tinham uma educação muito rígida, tá? E era uma educação militarizada, né? O objetivo era de fortalecer tanto o corpo quanto o espírito, né? Daquele soldado, do futuro guerreiro que ele seria, ok? A questão B pede o seguinte: cite uma semelhança que existia entre a educação espartana e a ateniense. Vocês podem dizer aí que tanto os atenienses, eles também se preocupavam com a formação militar, né? Que é o ponto central dos espartanos, mas não era o principal objetivo. Então, essa é uma das semelhanças entre eles, tá? E a C, de que forma a educação em Esparta e Atenas refletia o modo de vida da sociedade em geral dessas cidades-estados? Olha só. Em Atenas havia preocupação em formar cidadãos preparados para participar do quê? Das questões de vida pública, né? A gente viu aí na nossa aula que eles tinham a vida, os cidadãos atenienses, eles participavam ativamente das questões políticas de Atenas, né? E aí, então, vocês podem citar isso. Na questão de Esparta, né, as crianças, né, era voltada, né, a educação era voltada para um treinamento mais militar, para formar soldados, ok? Vamos lá, né, continuar aqui na página 25. E a questão 8 está dizendo o seguinte: sobre a democracia ateniense, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa. A primeira vem dizendo o seguinte: as mulheres desempenhavam um importante papel na democracia ateniense, escrevendo os discursos dos maridos e participando das assembleias. Olha só, isso é falso, gente, porque a gente já viu na nossa aula que as mulheres elas eram submissas, né? Elas não participavam da política, tá bom? A segunda questão diz o seguinte: durante o governo de Péricles, de 461 a.C. a 431 a.C., a democracia ateniense atingiu seu apogeu. E vocês vão marcar verdadeiro. A próxima: apenas homens livres, filhos de pai e mãe atenienses, eram considerados cidadãos. Vocês vão marcar o quê? Verdadeiro também. A outra: estrangeiros escravizados poderiam se tornar cidadãos, desde que dispusessem de certa quantia para comprar a própria cidadania. Olha, gente, essa é falsa, né? Não era possível comprar cidadania. Inclusive, a gente viu que era muito difícil. A questão, os critérios para ser um cidadão ateniense, eles eram muito rígidos, né? Só quem nascia em Atenas, que era filho de pai e mãe atenienses. Esses sim eram considerados cidadãos, ok? A próxima. Para se tornarem bons cidadãos, os meninos atenienses aprendiam sobre política desde muito pequenos. Isso aí, ok, correta, verdadeira, tá? E a última que diz o seguinte: as leis deveriam ser respeitadas por todos. Caso isso não ocorresse, o infrator estaria sujeito ao banimento da cidade, tá? Isso aí é verdadeiro também, ok? Na questão 9, o que que vocês vão fazer? Vocês vão reescrever as afirmativas da questão anterior
que você considerou falsas, tornando-as verdadeiras. Então, quais são as questões aqui que são falsas? Né? É a primeira, né, que diz que as mulheres desempenhavam um papel importante, né? Participavam escreviam um discurso e tudo mais, então essa é falsa. E aí é que você vai reescrever ela aqui, né? Você vai justificar o porquê que ela é falsa. As mulheres, elas não eram consideradas cidadãs e por isso elas não participavam da vida política, tá? E a outra questão é quando fala que os escravos e estrangeiros poderiam comprar a cidadania, o que não é verdade, o que a gente discutiu aqui já, não é verdade. Então, assim, por quê? Porque para ser um cidadão ateniense era muito rígido, né? Que a gente acabou de falar. Então, assim, vocês vão reescrever na questão 9 justificando isso, ok? Vamos aí para a página 26, tá? E a questão 10 vem dizendo o seguinte: a respeito da economia de Atenas e de Esparta, responda as questões a seguir. A. Quais eram os produtos comercializados pelos atenienses? Olha só, os atenienses, apesar da terra, né, o solo pouco fértil, eles plantavam, né, plantavam e colhiam, né, tinha ali que eles comercializavam, então, o vinho e o azeite, tá? Questão B diz o seguinte: quais eram as principais atividades econômicas de Esparta? Olha só, em Esparta, a principal atividade econômica é a questão da agricultura, tá? E a criação de animais, certo? E a questão C, que diz o seguinte: por que Atenas desenvolveu um forte comércio marítimo e Esparta prosperou se dedicando a outras atividades econômicas? Olha só, Atenas, né, era uma cidade que tinha saída para o mar, né? A gente viu isso aí mais anteriormente, né? E Esparta não era, né? Ele não era uma cidade litorânea. E assim, por esse motivo, as atividades econômicas deles eram diferentes, né? Vamos para a questão 11, tá? Sobre a sociedade espartana, faço o que se pede a seguir. Complete as lacunas do texto sobre a sociedade espartana utilizando 7 das 8 palavras do quadro. Então, vocês não vão usar todas as palavras. Vocês vão usar apenas 7, tá? Vamos lá completar. A sociedade espartana enaltecia a guerra como forma de demonstrar honra, coragem e força física. Os meninos, desde muito pequenos, eram treinados para se tornarem bons soldados. A sociedade era dividida em 3 grupos: os espartanos, considerados descendentes dos antigos dórios, os periecos, homens livres, né, sem cidadania, que se dedicavam ao comércio, e, por fim, os ilotas, né, que é a população servil, dominada pelos espartanos e seus descendentes. É essencial para o funcionamento da sociedade espartana. Ok? E a questão B. Qual dos grupos citados no texto da atividade anterior era considerado um cidadão espartano? Qual era a atividade social praticada por esses cidadãos? Olha, os cidadãos eram espartanos, tá? E eles se dedicavam à vida militar e à guerra, ok? Questão 12, para a gente concluir, está dizendo o seguinte: quais eram as principais diferenças entre a oligarquia espartana e a democracia ateniense? Vamos lá, pessoal. Na democracia ateniense, os cidadãos participavam mais ativamente da política, né? Quais os cidadãos? Quem são os cidadãos? Não esqueçam disso, tá? Quem nasce em Atenas, filho de pai e mãe ateniense também, ok? Então, assim, eles viviam, Atenas vivia uma democracia, esses cidadãos eles participavam das decisões que eram tomadas, né? Ele estava ali, ele era um membro ativo de toda essa questão política na sociedade, tá? Em contrapartida, em Esparta, tem um governo oligárquico, né? É, como é que é? É um governo, né? Que se caracteriza por um governo de 2 reis, tá? E aí eles têm os anciãos que auxiliam eles, né? Com mais de 60 anos, esse grupo de anciãos, né? Eles vão ajudar com as decisões e tudo mais. Então, assim, essa é a diferença que a gente pode tirar da democracia ateniense e da oligarquia espartana, ok?
Enfim, queridos, é isso. Eu espero que vocês corrijam direitinho na apostila de vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, me mandem mensagem. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa para colocar, acrescentar, eu já posso colocar na próxima aula, ok? É isso, um beijinho e até a próxima!